Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração assim, de uma forma bem tranquila. Repetisse comigo assim: nessa noite, eu declaro que os meus olhos e ouvidos espirituais serão abertos e eu serei mudado, transformado. Eu não sairei daqui a mesma pessoa, porque o Espírito do Senhor falará comigo e pela graça de Jesus Cristo eu serei transformado em nome de Jesus. Então, tem algumas coisas. Qual que é a coisa mais importante na nossa caminhada cristã? Coisa mais importante. E que, por incrível que pareça, muitos sabem, mas não se lembram. Né? Eu mandei, vocês devem ter recebido, os irmãos que estão nos assistindo também, devem ter recebido o post Convidando para o Culto. E lá tem o quê? Como é que é o nome da palavra que está lá no post, Isadora? Exercitando o Espírito, o nosso Espírito. Né? E aí tem a imagem de alguém pegando um peso, alguém musculoso. Então, como acontecem as coisas na sua vida? Quando você quer ficar forte, musculoso, fisicamente, o seu corpo físico, o que você faz? Você exercita ele, você vai para a academia, não vai? Tem uns que só vão para a academia. A academia do Espírito é aqui. É o culto. É a palavra de Deus. Quanto mais você exercitar em ouvir a palavra, mais forte espiritualmente você vai ficar. Como assim? É como você exercita o seu corpo para ficar bonito, saudável, forte. Você exercita, ou se não exercita, era para exercitar. Eu só estou esperando mais alguns dias, eu vou começar a exercitar o meu. Por quê? Para você ficar forte fisicamente. Como que você fica forte? Todo mundo riu, né? Mas é verdade. É em fé, né? Como que você... Amém. Isso. Obrigado, Samuel. Então, como que você fica forte espiritualmente? Eu queria lançar um desafio para você, se você ainda não faz isso. Eu sei que tem irmãos e irmãs que fazem, mas se você não faz isso, eu gostaria de lançar um desafio para você, que você exercitasse o seu espírito de uma forma constante. E você vai ver como é que a sua vida vai ser mudada e transformada. Então, qual que é o assunto mais importante da Bíblia? Qual que é o assunto mais importante, de maior magnitude da palavra de Deus? Você já parou para pensar isso? O que é mais importante na nossa vida, na nossa caminhada cristã? O que é mais importante? Qual que é o assunto mais importante? O que é o centro do Evangelho? Ou melhor, eu já falei isso, o que é Evangelho? O que ou quais são as boas novas? O que é? O que é Evangelho ou boas novas? O que é a coisa mais importante? É que um dia, Deus, olha o que eu estou falando, que sabia que você ia estar sentado no lugar que você está sentado hoje, nesse dia, nessa hora, Deus veio habitar dentro de você. Esse é o assunto mais importante, porque a partir do momento que você exercita isso, que você traz à existência essa realidade, essa verdade, porque além de verdade, é uma realidade. O Espírito Santo habitando em você. Não, mas eu pequei. Eu errei. Eu escorreguei na batatinha e aí o Espírito Santo foi embora. Isso, infelizmente,
É um ensino totalmente errado, que é pregado em algumas denominações. Então, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, 1 Coríntios 6,17, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar em você, e Ele nunca mais te abandonará. Mas não foi isso que eu aprendi. Então deixa eu te falar, você aprendeu errado. Você leia a palavra de Deus e entenda ela à luz do Espírito. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 6,17 o seguinte: mas aquele que se une ao Senhor, como que eu me uno ao Senhor? Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas aquele que se une ao Senhor. Você sabe o que é unir? O que significa? Se você estudar lá o grego, unir, essa palavra unir significa amalgamar. Ok? Amalgamar. Então aquele que se amalgama ao Senhor. Sabe o que é amálgama? É uma mistura de nitrato de prata com mercúrio, que os dentistas fazem restauração nos dentes. E quando você pega e mistura o nitrato de prata com o mercúrio, não pode separar mais. Então está se dizendo assim, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Pá! Acabou. Não te separa mais. Só existe uma circunstância, que o Espírito se separa de você. Só uma. Né? Eu estou tentando me lembrar o termo aqui. Quando você... Escapou o termo. Né? Blasfema contra o Espírito Santo, que é uma coisa muito séria. Nem quando você fala alguma coisa que você está contrariada com Deus, ou contrariado com Deus, Ele te abandona. É uma coisa muito séria para Ele te abandonar. É como se você não cresce que o Espírito está em você. Isso é blasfemar, eu não creio. Mas deixa eu te falar, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, o seu Espírito estava separado de Deus. E quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele veio morar dentro de você e se uniu a você, ao seu Espírito humano. E nada mais separa. Quer outro exemplo? O exemplo do William. O William faz bolo e pão, então você pega farinha, chocolate, óleo, manteiga, você coloca para bater, mistura e põe para assar. Você consegue separar aqueles materiais de novo? Não! Você consegue pegar aquele material e fazer de novo? Não! Você não consegue separar, assim como você não consegue separar o Espírito de Deus com o seu Espírito. E olha o que é que fala, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, com Deus, com o Espírito Santo, você é só um, e nada mais consegue separar. Se você nasceu de novo, presta atenção, se você nasceu de novo, o que é nascer de novo? Se você abriu a sua boca, confessou com a sua boca e creu com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele é Filho de Deus, e você entregou a sua vida para Ele, acabou, você nasceu de novo. Você se tornou um só Espírito com o Senhor. Por que é isso importante? Por que está falando? Por que isso é importante? Porque você só vai ter uma vida abundante. Lembra lá? O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você só vai ter essa vida em abundância quando você viver essa realidade espiritual. Qual? Que o Espírito Santo está morando em você. E isso gera uma outra consequência. Qual? Que toda hora que você precisar, todo momento, todo segundo, durante o dia, durante a noite, que você invocar o nome dele, você vai ser salvo, vai ser mudado e vai ser transformado. Com os Gálatas, livro de Gálatas, recentemente nós tivemos, né, todo o livro de Gálatas sendo ministrado pelo pastor Luiz através de lives.
Lá nos Gálatas aconteceu o seguinte, os Gálatas, eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles abriram a boca, eles confessaram com a boca dele que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, eles creram, eles não fizeram nada, você para ser salvo não faz nada, você só crê, você ouve a palavra, você abre sua boca e crê, simplesmente isso. Mas depois os Gálatas quiseram continuar a vida deles, eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Mas depois eles começaram a tentar mudar a vida deles, tentaram mudar, transformar a alma. Lembra, eu falei no início, alguns de vocês não estavam aqui, nós somos espírito, corpo e alma. E eles tentavam mudar a alma deles, transformar a alma deles, através de obras, através da lei. E deixa eu te falar, através da lei você não consegue se transformar. Você consegue só se transformar através da graça. E Paulo diz assim para os Gálatas, Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito Santo, recebestes a salvação, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora eu pergunto para vocês, como Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo, vocês foram salvos, porque vocês fizeram alguma coisa para Deus ou porque vocês ouviram o Evangelho, as boas novas e falaram e creram que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou? Paulo perguntou para os Gálatas, olha, só quero saber uma coisa, vocês receberam o Espírito, vocês foram salvos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação da fé no Filho de Deus. Ou seja, o que Paulo está perguntando? O Espírito Santo, ele veio habitar em vocês porque vocês estavam obedecendo os mandamentos da lei ou porque vocês simplesmente creram naquilo que ouviram? A resposta é só uma. Paulo está demonstrando que eles foram salvos, assim como nós fomos salvos, porque quando recebemos o Espírito Santo, quando nós cremos. Nós recebemos o Espírito Santo veio morar em nós, ele habita em nós, ele está dentro de nós. Quando? Quando nós cremos. E depois Paulo continua, Gálatas 3:3, baixa lá. Sois assim insensatos. Insensatos, numa outra expressão, Paulo diz assim, Gálatas insensatos, loucos. Está se falando assim, vocês são assim loucos, deixa eu falar, Gálatas, vocês são loucos, doido, porque se vocês começaram pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne. Ora, você foi salvo pela graça mediante a fé, mas agora você quer transformar a sua alma fazendo coisas. É assim que você quer fazer? Você quer mudar aquilo que você precisa ser mudado fazendo coisas pelas obras da lei? E aqui, lei e carne se conceituam da mesma forma. Vocês receberam os Espíritos quando ouviram a pregação do Evangelho, mas agora vocês estão doidos, vocês são loucos, porque vocês querem mudar o que você pensa, o que você sente e o que você quer. Mente, emoções e vontade. Agora você quer pensar, você quer transformar, mudar o que você pensa, o que você sente e o que você quer, fazendo coisas para Deus, obedecendo. Não, então, eu xingo demais. Então, na hora de eu xingar, eu vou ficar quieto. Desgraçado. Você fala. Sabe por quê? Porque você não consegue. Eu não, olha, eu odeio aquela, eu não odeio. Aí você, eu odeio, claro que eu odeio. Você vai conseguir se mudar? Quem vai te mudar, quem vai te transformar, é o que Paulo está falando para os Gálatas. Olha, vocês começaram crendo que não mereciam e que foram salvos. Mas agora, para você ser transformado na sua vida, é da mesma forma que vai acontecer.
Você tem que crer que o Espírito Santo habita em você, você conversa com ele, se relaciona com ele, ele vai te transformar. Paulo está dizendo assim, olha, os Gálatas tinham começado bem, mas depois se perderam, achando que poderiam se transformar, pensando que poderiam mudar, fazendo algumas coisas. E isso é tremendo, né? Vou contar uma experiência que eu tive. Eu disse assim, olha, eu já estou pregando, encontrei uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa muito querida, inclusive que orou pela minha conversão, foi no meu batismo, e aí era Deus falando, né, falando comigo e com ela. Então ela disse assim, eu perguntei para ela assim, você ama Deus sobre todas as coisas? Perguntei para essa pessoa. Ela baixou a cabeça triste na minha frente. Agora, sábado, de manhã, ontem, você ama Deus sobre todas as coisas? Ela baixou a cabeça triste, tipo assim, concluindo, não amo. Mas para completar mais isso, eu perguntei assim, você ama a Deus mais do que você ama seu filho? Aí ela respondeu rápido, não. Sabe por quê? Você não dá conta de amar a Deus sobre todas as coisas. Você por você mesmo. Sabe quando é que você vai amar Deus? Quando você sentir que Ele te ama incondicionalmente. Isso é graça. Quer que eu te dê um exemplo? Você fez tudo errado na sua vida. Tudo errado, tudo. Imagina uma pessoa que fez tudo errado na vida. E o dia que você fez tudo errado, você diz assim, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, porque eu sei que Ele é a minha justiça. Me abençoa nessa área. E aí Deus vai lá e te abençoa. Sabe o dízimo que eu te falei? Você não deu o dízimo, você fez tudo errado. Está devendo, você vai lá, Pai, eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de carro. Me abençoa. Ele vai lá e te abençoa. Como é que fica o seu coração? Porque você sabe que não merece. Mas Ele mesmo assim, Ele te abençoa. Os Gálatas creram que foram salvos. Depois tentaram se mudar, se aperfeiçoar na carne. E pelo fato de ele estar andando na carne, querendo ser mudados e transformados pelo seu esforço próprio, lá em Gálatas 5,16, Paulo diz o seguinte, olha, só tem uma maneira, e hoje o Senhor fala para você, só tem uma maneira de você não atender o desejo da sua carne, né? Quem foi no encontro e já viu nós pregarmos, né? E vários irmãos pregarem, vencendo a carne, o diabo e o mundo, você chega e diz assim, ó, a gente fala no encontro, ó, agarra a sua carne aí todo mundo agarra. Aí você fala assim, a carne não converte. Não é isso? Mas deixa eu te falar, a carne, embora a gente agarre aqui, e isso aqui seja a carne não é essa parte mole nossa. A carne é aquilo que a gente traz da nossa herança adâmica. São os nossos desejos mundanos, nossos desejos carnais. E a carne, esses desejos, eles não se convertem. A nossa carne, ela não se converte. O que se converteu foi nosso espírito. Mas Paulo diz assim, como que eu faço então? Para andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar por fé. Como que eu faço para andar no Espírito? Paulo disse assim, olha, digo porém, como que eu faço para não andar na carne? Eu tenho que andar no Espírito. Paulo disse assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, desejo, cobiça da carne. Paulo não está dizendo, olha, presta atenção, como é que eu venço a carne? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, o desejo da carne. Paulo não está dizendo assim, que eu vou vencer a carne. Paulo diz que quem vence a carne? O Espírito. Quem vence a carne não somos nós. Se você está tentando vencer a carne, deixa eu te falar, vai perder.
Não vai dar certo. Quem vence a carne é o Espírito. Paulo não diz, nós, eu, você, cada um de nós vai vencer a carne. Então, o que é andar na lei? Andar na carne? É andar no merecimento próprio. É isso que eu falei para você. Né? Às vezes você tem problema de temperamento. Você se irrita fácil, ou se irrita com algumas pessoas, ou se irrita com alguém. Você tem problema de temperamento. Eu não sei se vocês têm, eu creio que aqui que ninguém tenha. Amém? Mas digamos que você tenha. E aí você tem, você vai trabalhar, você vai no seu serviço, aí você já vê o abençoado lá que você não bate com ele, entendeu? Aí você enxergou o abençoado lá, olhou para ele, nossa, é hoje. Eu não vou olhar para ele. Vou ser positivo. Nós já falamos sobre isso, né? Ser positivo. Ser positivo não tem nada a ver com fé. Ser positivo é ser positivo. Fé é outra coisa. Fé é aquilo que o Senhor já te deu e que você tem que chamar a existência, abrindo a sua boca. Isso é fé. Então você vê o abençoado que você não se relaciona bem no serviço, já dá o... Você olha lá. Agora. Vou me controlar aqui agora. Fazer que não estou vendo. Aí a pessoa fala com você, você faz que não ouve. Aí já começou. Fagulhas e fagulhas. Daqui um pouco você está pregando, né? Aí você já está querendo, e você vai para lá, e já está querendo enforcar a pessoa e tal. Isso é força, isso é lei. Isso é você tentando se mudar, entendeu? E deixa eu te falar, você vai ficar tentando, você vai tentar uma vez, duas, três, você não vai conseguir. Às vezes vai tomar um remedinho para ficar calma, quieta, para dar um tapa na mente, porque isso acontece. Mas você não vai ser transformado. Você vai ser transformado, que jeito? Espírito Santo de Deus, eu sou nova criatura, o Senhor me mudou, me transformou, eu entrego aqui. Está aqui, toma conta, porque eu não dou conta. Nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa, muitas vezes, arrogância, né? A carne, ela tem dois lados. Você lembra lá no Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem. Então a carne, que nos mostra que é a lei, que é a nossa justiça própria, ela tem uma parte boa da carne. Tem uma parte boa da carne. Só que quando ela entra em contato com a nossa força natural, ela se torna ruim. Mas aí você pode perguntar para mim assim, mas como é que eu faço para andar no Espírito? Elber, tira a máscara. Pergunta assim para mim, como é que eu faço para andar no Espírito? Vou te responder então, já que você perguntou. Entendeu? Como é que eu faço? Como é que nós fizemos para andar no Espírito? Então, algum tempo atrás nós aconselhávamos uns irmãos, e aí muitas vezes as pessoas para conversar com a gente já vai toda ansiosa, né? Agora eu vou levar uma na orelha, levar uma pancada aqui, vai falar isso. E nós aprendemos isso. Glória a Deus, né? Sabe como é que você faz para ser mudado e ser transformado? Eu vou te dar uma fórmula. Posso te dar? Posso? Beleza. Não tem fórmula. Não existe fórmula na vida cristã, e se alguém te diz que tem fórmula, olha, agora aqui você vai orar 10 Pai Nosso. Aí o negócio vai virar uma beleza. Não tem fórmula. Você vai a pé daqui, e aí Deus vai mudar a sua vida. Não tem fórmula para você ser mudado e transformado. O que nós precisamos, é o que a palavra de Deus fala, nós devemos andar no Espírito. Somente quando nós andamos no Espírito, nós não satisfaremos os desejos da carne. E aí? Como que isso acontece assim? Durante o dia, e às vezes até aqui no culto, você sai do culto, você ouve a palavra, amanhã você começa, né, hoje à noite, você já chega em casa, às vezes já dá problema, e aí? Primeiro você tem que entender uma coisa,
Quem que nos acusa de dia e de noite? A palavra de Deus lá em Apocalipse fala que quem nos acusa de dia e de noite é Satanás. E a palavra de Deus fala lá no Salmos 1, verso 3, que aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor é bem-aventurado, é feliz. Então, a solução já está aqui. O problema é que o inimigo te acusa de dia e de noite, que você fez tudo errado, que você não merece, que tem alguma coisa para ser resolvida. E alguns, infelizmente, aceitam essa acusação. E aí ficam deprimidos, tristes. Eles não se lembram da palavra de Deus. O inimigo tem questão de fazer com que você esqueça a verdade da palavra de Deus. Mas quando que ele faz isso? Todo dia. Deixa eu falar para você. Todo dia, toda hora. O inimigo busca com que você saia do Espírito. Como que é sair do Espírito? Olha, o Espírito Santo está habitando em mim, ele mora em mim. Ele não sai daqui, é ele que me capacita. Muitas vezes de você falar isso, você chamar a existência essa realidade, coisas poderosas começam a acontecer na sua vida. Não precisa levantar a mão, mas eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém ou alguma de vocês que quer transformar alguma coisa na sua vida e que está tentando há muito tempo que não conseguiu? Não precisa levantar a mão, não. Se está acontecendo com você, é porque você está tentando, e não conseguiu mudar, é porque você está tentando fazer isso na força do seu braço. E eu vou te dar uma péssima notícia. Você não vai conseguir. Vou te dar uma ótima notícia. O Espírito Santo vai conseguir por você. Ele vai te capacitar. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos perseverar na oração. Colossenses 4:2. Orar continuamente. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, porque isso há algum tempo me assustava. Deixa eu falar para você. Esse versículo, Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Deixa eu falar um negócio para você. Perseverar na oração, o que é perseverar em alguma coisa? É você insistir, presta atenção, perseverar é você insistir em alguma coisa, ativando a sua vontade para isso. É você insistir em alguma coisa de forma deliberada, você quer isso. Então, orar continuamente, isso eu confesso para vocês que eu pensava assim, a primeira vez que eu ouvi, e segunda, e terceira, e quarta, e muitas vezes que eu ouvi, eu sempre me assustei com isso. Talvez você seja assustado com isso, quando eu digo, você tem que orar constantemente. Isso nos assusta. Assusta ou não assusta? Por quê? Porque você não dá conta, quando você entende da forma errada. Orar sem cessar é um estilo de vida, de relacionamento. Quer que eu fale para você o que é sem cessar? Talvez você entenda, vou ficar mais claro para você. Você tem um celular e você não desliga ele nem na hora do culto. Na hora do culto você está digitando, você está conversando com alguém, passando alguma informação. O que você está fazendo? Conversando sem cessar. E você nem percebeu. Sim ou não? A oração é assim. Como que eu oro para Deus sem cessar? Conversando com Ele, conversando com o meu espírito. Porque às vezes é normal, você sai aqui do culto e liga o celular e já sai. Não sai? Tem meu trabalho, tem meu... Como é que você consegue ficar no celular muito tempo e você não consegue conversar com Deus? Não estou falando em orar, não. A palavra orar nos assusta. Nós temos que ter um tempo de oração com Deus, de ir lá para o quarto, às vezes ficar de joelho, pedir. Tem, porque a palavra de Deus fala isso. Mas conversar com Deus é você entender que você tem um espírito residente em você. Um espírito que mora em você. Entendam, em nome de Jesus, que venha luz na cabeça de cada um de nós, de todos nós, para que você entenda que você tem um Espírito Santo morando em você. Lembra lá do exercício? Se você não exercitar
essa realidade espiritual, você não vai ficar forte espiritual. Você vai ficar forte com o seu notebook, você vai ficar forte com o celular, com o seu tablet, com o seu iPad, mas você não vai ficar forte espiritualmente. E deixa eu te dar uma notícia, é isso que o diabo quer. Que você fique fraco espiritualmente, porque ele consegue te derrubar. Aí você não consegue ter uma vida abundante, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que o Senhor fala? Eu vim para que tenham vida e uma vida abundante. Você só vai ter uma vida abundante se você estabelecer um relacionamento com aquele que mora dentro de você. Mora! E ele não sai. Efésios 6,18 é o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Fora do Espírito, se você não desenvolver esse relacionamento, como que eu desenvolvo? Vamos chegar lá. Mas fora do Espírito, deixa eu te falar, o que Deus faz na nossa vida é através do Espírito e da Palavra. Se você vê lá em Gênesis, quando tudo foi criado, a palavra de Deus fala que o Espírito pairava sobre as águas, e Deus disse. O Espírito pairava e Deus disse. O Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre o caos, e Deus falou, verbo vivo, Cristo. Então tudo que Deus faz na nossa vida é pelo Espírito e pela Palavra. Você não tem como você levar uma vida cristã. Presta atenção, não tem como você levar uma vida cristã fora do Espírito, fora dessa realidade verdadeira, né? Tem algumas realidades que são falsas. Quais realidades que são falsas? Aquelas que são contra a palavra de Deus. Então, não tem como você levar uma vida no Espírito, uma vida cristã fora do Espírito, tentando resolver as suas coisas de forma natural. Gálatas 5,17, a palavra de Deus diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tem uma briga, não é nossa, é do Espírito, e que reflete em nós. Existem duas forças lutando, né? Já falei, a carne você traz do seu nascimento, e o Espírito, quando que o seu Espírito foi regenerado? Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe quando que começa, isso é poderoso, sabe quando que começa a transformação na sua vida? Hoje eu falei lá em Novo Brasil, lá tem uma candidata vereadora, sabe? Eu tive liberdade de falar isso, eu vou ter liberdade de falar aqui. Você já viu vereador, candidato a vereador, prefeito em todo o Brasil? Por favor, amado, não fale isso. Se falar, eu vou postar embaixo. Meu nome é fulano. Eu sou filho do Beltrano, do Ciclano, e eu sou humilde. Aí se alguém falar isso assim dos meus relacionamentos, entendeu? Falar, eu vou dizer, eu te conheço, rapaz. Não. Vou cuspir na sua cara, eu quero que você me beije. Aí você é humilde. A pessoa está dizendo que ela é simples. Esse humilde, que é a palavra que os políticos falam, é que eles são simples, eles são uma pessoa tranquila. Fala, abre aspas, um desaforo para o político para ver se ele não é humilde nada. Está gravando? Pode gravar. Falo para qualquer um. Não é humilde nada. Sabe o que é humildade? É o que o apóstolo Paulo fez. Que ele reconheceu que ele precisava ser mudado e transformado. Sabe o que Paulo disse? Eu trabalhei muito mais do que os outros. Paulo falou isso ou não falou? Falou. Mas ele disse uma coisa que é poderosa, e isso é humildade. Ele disse assim, eu sei que na minha carne não habita bem
nenhum. A sua transformação vai ser quando você chegar diante de Deus, transformação no Espírito, quando você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, me muda, me transforma. Enquanto você dizer assim, Senhor, eu sei que eu estou certo, eu sei isso, eu sei aquilo, deixa eu te falar uma coisa, você não vai ser transformado, você não vai ser mudado. Quando nós reconhecemos que na nossa carne não habita bem nenhum, o Espírito Santo vai começar a agir de uma forma sobrenatural. Por quê? Gálatas 5,18 diz o seguinte, Gálatas 5,18, mas se sois guiados, por que eu falei que não tem fórmula para você ser mudado e você ser transformado? Porque é o Espírito que te guia. É o Espírito que fala com você. E deixa eu te falar, Ele fala. Às vezes nós não queremos ouvir. Se me perguntaram como é que Deus fala conosco, eu disse assim, abre a Bíblia. Eu quero que Deus fale comigo, o que é que eu tenho que fazer? Abre a Bíblia. Lê na Bíblia. Tem muita coisa lá. Ou quase tudo. Ou melhor, tudo está lá dentro. Peça para o Senhor te trazer luz para você ler. Gálatas 5,18 é o seguinte, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Se você se deixa guiar, você tem que se deixar guiar. Como que você se deixa guiar? Crendo. Como que eu creio? Abrindo a sua boca, porque a fé vem pelo ouvir. Mas quando você ouve e crê, a palavra de Deus fala o seguinte, crie, por isso é que falei. Fale essa verdade para você mesmo. Eu sei que o Espírito Santo mora em mim, Ele está comigo, Ele me capacita, Ele me muda, Ele me transforma. Qual que é a prova? Presta atenção, qual que é a prova que nós não estamos mais debaixo da lei, que nós não temos que fazer mais coisas? É essa, que nós somos guiados pelo Espírito, que o Espírito mora em nós. Lembra sempre disso, você tem que exercitar o seu Espírito, assim como você exercita o seu corpo. O Espírito de Deus morando em nós é a nossa vida, é a nossa nova vida. Tudo que acontece em nós, decisões em negócios, decisões no trabalho, decisões no estudo, decisões nos relacionamentos, decisões familiares, tudo isso tem que acontecer pelo Espírito. Tudo isso você tem que perguntar para Ele, porque Ele é seu conselheiro. Porque Ele é o melhor advogado que tem. Melhor que qualquer um formado em Harvard. Ele é seu ajudador. Ele é o seu auxiliador. Mas isso parece uma coisa, às vezes você aprendeu de uma forma tão religiosa. Às vezes você aprendeu, ó, Deus está brabo com você. Quando eu perguntei para essa pessoa se ela achava que, se ela tinha feito tudo, e essa pessoa literalmente assim, eu creio que Deus abriu os olhos dela, não fui eu. Deus me usou. Mas foi o Senhor, o Espírito do Senhor que abriu os olhos dela. E ela enchia os olhos de lágrimas falando assim, quando eu perguntei assim, você tem feito muita coisa para agradar a Deus, né? Ela encheu os olhos de lágrimas e chorava e disse, pois é, às vezes uma vida inteira, 25, 30 anos fazendo coisas para agradar a Deus, mas não entendeu que, independente de qualquer coisa, ela é amada. Nós falamos em carne aqui, e que nós não conseguimos vencer a carne. Quem vence a carne por nós é o Espírito. Nós temos que ativar a nossa fé para isso. Mas o que é a carne especificamente? A palavra de Deus fala em Gálatas 5,19, há uma classificação, ela diz, ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Tudo isso são obras da carne, que não mais fazem parte de você, que você usa o Espírito para vencer isso. Você não vai conseguir, por exemplo, deixar de ser glutão pela sua vontade. Você vai tomar remédio, você vai fazer isso, aqui, isso é obra da carne, né? E depois continua, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Então,
As obras da carne, aquilo que vem conosco, da nossa natureza adâmica. Você não precisa fazer força. Vem conosco, da nossa natureza adâmica, porque a nossa carne não se converteu, e sim o nosso espírito que foi regenerado, em primeiro lugar, é separado, né, de forma bem didática. Fala lá em prostituição. Então, primeiro, a área sexual. Isso é da nossa carne. Né? Por isso que nós temos que fugir dela. Sexo, então, prostituição é todo tipo de relação sexual, fornicação, comportamento sexual fora da palavra de Deus. Adultério, homossexualismo, lesbianismo, sexo com animais, tudo isso é prostituição. E isso é uma obra da carne, que você não vai vencer fazendo força. Não vou. Né? Não vou. Brad Pitt me convidou para sair. Né? As irmãs não, né? O Brad Pitt me convidou para sair. Quem que é? Para aí, quem que é? Quem que é? Quem que é? Tá, lembra, esqueci o nome. Aquela mulher que fez ela, Brooke Shields. Brooke Shields me convidou para sair, mas eu vou sair com ela. Ela me convidou para ir ali, Brad Pitt me convidou para sair, eu vou sair e não vai acontecer nada, porque eu tenho o corpo fechado. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Mas mesmo assim, eu vou pôr uma roupa, uma sainha curta, legal, tal. Mas não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. Eu confio em mim. Você está fazendo o contrário do que Paulo fez. Paulo dizia o seguinte: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Você está dizendo assim: minha carne é uma coisa de louco, gente. Vocês não sabem como é que é a minha carne. Eu controlo ela. Nós vamos até para aquele lugar e não vai acontecer nada. Vai acontecer, deixa eu te falar. Vai acontecer. Então, a primeira área, sexo. Fala em prostituição, depois fala em impureza, todo comportamento sexual impróprio, indecente, lascívia, né? Sensualidade. Não sei se vocês já prestaram atenção, que como que se faz moda? Como que hoje as mulheres do mundo compram roupas? Compram roupas porque essa roupa é uma roupa sensual. E a sensualidade, né, vulgar, é um comportamento impuro e não procede de Deus. Não sou eu que estou falando. Você quer ouvir a verdade? A verdade da palavra de Deus é essa. Depois tem uma outra parte desse mesmo versículo que fala em religião, idolatria e feitiçaria. A idolatria envolve a adoração de deuses, né, imagens, santos e entidades. A feitiçaria é o contato deliberado com entidades, demônios, né, encostos. Mas não existe. Todos nós sabemos que eles existem. Né? Então, isso também não faz parte das coisas de Deus. Essas duas coisas que eu falei para você, sexo e religião, sempre vai envolver algum tipo de prazer. A nossa carne ela é atraída pelo prazer. Um outro tópico, relacionamento, fala lá em inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Inimizade não precisa falar o que é, né? Não é de Deus. Porfias, contenda, briga, disputa, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que são divisões ferozes, né? Divisões de pensamentos, né? Com brigas, facções, são brigas relacionadas com doutrinas, heresias, falsas doutrinas, né? E inveja. Deixa eu falar, a inveja é a base de todas essas outras que eu li para você, né? E depois, por último, vem outro grupo que é a alimentação. Bebedice e glutonaria. E isso quer dizer o seguinte, que envolve farras e orgias. Mas lembra lá que eu falei que nós somos espírito, corpo e alma. E quando você faz uma outra divisão, você vai ver que essas obras da carne atingem o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Vamos lá? Quais que são as obras da carne ligadas ao nosso corpo? Prostituição, impureza, lascívia, bebedice e glutonaria. Isso é ligado ao nosso corpo. Quais são as obras da carne ligadas à nossa alma? O que é alma? Mente, emoções e vontade. É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, é aquilo que você quer.
Coisas ligadas à nossa alma que são obras da carne. Inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Isso é da nossa alma, dos nossos sentimentos. Tudo que causa isso são os nossos sentimentos. E as coisas ligadas ao nosso espírito. Ou seja, que nós buscamos algo para ter satisfeito a nossa espiritualidade, né? Que é idolatria e feitiçaria. Então aqui você vai pegar, a palavra de Deus é perfeita, você vai pegar aqui agora 3 tipos de obras da carne que são ligadas ao nosso espírito, ao nosso corpo e à nossa alma. Mas a palavra de Deus fala, lá em Gálatas 5:21, que os que praticam essas coisas, presta atenção, não sei se eu vou dar uma notícia boa ou uma notícia ruim para você. Eu acho que é ruim. Em Gálatas 5:21 diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja bem o que a palavra de Deus está falando. Não herdarão o reino. Não está dizendo assim, vão perder a salvação. Você sabe lá do cursão e do CTL, que quando se fala em reino, se fala em recompensa. Você não vai receber recompensa. Se você tiver que optar, isso é muito importante, isso é uma chave para você. Amém? E eu vou te dar uma chave aqui para você levar para o resto da sua vida. Pense sempre isso. Se você puder escolher o que você vai ser lá no reino, você quer ser um gari ou Donald Trump? Se você puder escolher, o que você quer ser? Um gari? Nada contra gari? Entendam? Eu estou falando em posição. Estou falando em recompensa. Você quer ser um gari ou o presidente dos Estados Unidos? O que você quer ser? Deixa eu te falar. O que você vai ser lá no reino, você define aqui na terra. Às vezes eu não tive oportunidade de cursar uma faculdade, de fazer um curso para ganhar muito dinheiro. A melhor faculdade que tem é celestial e você define o seu destino. Lá, você define aqui. Não sou eu que estou falando. Ah, não, mas ali eu acho que está falando que se eu praticar isso, eu vou perder a salvação. Não, você não vai perder a salvação. Você é salvo. Está falando em recompensa. Eu, para falar a verdade para vocês, não sei como é que vai funcionar esse negócio. Mas eu vivo pela fé. Amém. E eu sei que vai ter recompensa. E eu sei que não vão herdar o reino. E eu sei que a recompensa do Senhor é muito boa, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum experimentou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, às vezes, você quer ser muita coisa, queira ser muita coisa lá. Se você quiser ser muita coisa lá, eu te garanto que você vai ser muita coisa aqui também. Porque é Ele que vai te levantar. Amém? Amém. Nós falamos nas obras da carne, obras. Volta lá, filha. Obras. Aí, só um pouquinho. Eu gostaria, baixa mais. Baixa mais. Aí. Baixa. Baixa. Gostaria de chamar a atenção. Pode baixar. Baixa. Isso. Vai. Não, você está subindo. É que você inverteu a projeção. Sobe lá. Aí. Aí. Só mais um. Aí. Ora, as obras da carne. Obras. Obras. Está no plural. Ok? Eu quero que vocês entendam isso. Obras está no plural. Por quê? Porque envolve a lei. Carne é tudo aquilo que nós herdamos de Adão. Eu falei, então, obras está no plural. Mas depois quando fala em frutos do Espírito, 25 lá, se eu não me engano. Quando fala nos frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. E ali enumera uma série de coisas. Só que fruto está no singular. Mas é um monte de coisa. Mas o fruto do Espírito é tudo no singular. Amor, alegria. Devia ser os frutos do Espírito são amor, alegria. Não é isso? Não. Por que fala que o fruto do Espírito está no singular, amor? Porque o amor é a base de tudo.
O amor é a base de tudo, por isso que está no singular. E obras da carne? Porque são várias coisas diferentes. Resumindo, quando você sente que é amado, você tem condições de amar. E isso transforma a sua vida. E nós fizemos essa divisão também, uma divisão didática. Primeiro fala em amor, alegria e paz. Segundo fala em longanimidade. Quais são os frutos do Espírito? Para aquele que anda no Espírito, para aquele que declara a presença do Senhor constante na sua vida, para aquele que crê, abre a sua boca e fala. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade. Você tem longo ânimo com aquele colega lá do serviço que você quer brigar, torcer o pescoço, né? Você tem paciência dobrada. Benignidade. Benignidade é um fruto do Espírito. A palavra de Deus fala que quando seus olhos são maus, tudo que tem no seu corpo vai ser mal, porque você não é benigno, você é mau. Você vê uma situação e ao invés de você imaginar coisas boas daquela situação, você imagina coisas más, porque os seus olhos são maus. Né? Benigno. O que é ser benigno? Procurar sempre ver o melhor das pessoas nas circunstâncias. Isso nós viajando de carro. Uma vez eu, a Bruna, Isadora e a Agatha, nós viajamos do carro e disse, ó, hoje nós vamos decidir, nós vamos ser benignos um com o outro. Que o negócio estava complicado. Né? Vamos ser benignos. A hora que falar um negócio, interpreta de forma benigna. Porque sempre tinha aquele negócio falando assim, olha, né? Um querendo ir contra o outro. E isso acontece. As coisas velhas já passaram. No seu casamento você tem que ser benigno. No seu trabalho você tem que ser benigno. Se tudo que seu esposo, sua esposa falar, você for maligno, meu Deus! No seu relacionamento você tem que ser benigno. Porque o capetinha vem para colocar malignidade. E não é isso. Você tem que ser bom. Você tem que ter uma disposição. Não só de procurar o melhor, mas de fazer o melhor. Ser bom é ser isso. Tem um tipo de amor que é isso. É nós fazermos aquilo que tem que ser feito. Tradução do pastor Daniel lá de Inhumas. Tem uma espécie de amor, que é o amor filéu, que é nós temos que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? O que é isso? Amar uns aos outros é nós fazermos aquilo para os outros, aquilo que precisa ser feito. Se eu vejo o irmão passando dificuldade, eu tenho que fazer. Esse amor é fazer aquilo que precisa ser feito, que está ao meu alcance. Isso é esse amor. Terceiro, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ser fiel é muito importante, né? Você ser fiel com o seu cônjuge, ser fiel com o seu pai, com a sua mãe, né? Com seus irmãos. Mansidão é o reconhecimento do domínio. O que é você ser manso diante de uma situação? É você reconhecer que Deus, Ele está no controle de tudo, né? E no governo da sua vida. Isso é ser manso. Você vai ficar preocupado com alguma coisa? Quando você entende que Deus está no controle da sua vida? Não. Como que nós devemos, então, exercer o fruto do Espírito? Talvez vocês estão perguntando tudo isso, né? Tá, tudo bem, entendi o que é obras da carne, entendi o que é fruto do Espírito, o fruto do Espírito e tal, mas como na prática que eu faço isso? Espontaneamente, sem fazer força. Pela graça mediante a fé. Essa é a loucura do Evangelho, você não precisa fazer nada. Você simplesmente tem que crer e declarar isso na sua vida. Ah, mas eu tenho um problema muito sério que eu não consegui resolver até hoje. Pois é porque naquele momento X que você tem que invocar a presença do Espírito de Deus e declarar que Ele está no controle de tudo, você nunca fez isso. Senhor, eu te entrego isso, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Os frutos do Espírito, tudo isso que eu falei para você, domínio próprio, né, mansidão, amor, paz, tudo isso, ele vai se manifestar na sua vida de forma espontânea. Simplesmente isso. Qual que é o caminho da vitória? Gálatas 5:24. Você tem um caminho. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Gálatas 5:24 fala o seguinte: e os que estão em Cristo Jesus
Quem que está em Cristo Jesus aqui? Quem que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está em Cristo Jesus. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne. O que é a carne? Prostituição, lascívia, tal. Você crucificou ela com as suas paixões e concupiscência. Você está em Cristo, a palavra de Deus fala que você crucificou. Mas como é que eu continuo fazendo? Eu não quero fazer mais. Aí é a chave. Abra sua boca. Uma das coisas que você tem que fazer é ir. O Senhor está comigo, o Espírito de Deus mora em mim, Ele habita em mim, Ele é residente em mim. Abra sua boca e fale: eu crucifiquei a carne. Minha carne está crucificada. Cristo morreu, eu morri com Ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. Mas você tem que falar isso. O inimigo muitas vezes nos oprime, nos aperta, né? Nos colocasse numa prensa, para que nós não abramos a nossa boca. Abra sua boca e fale isso. Eu fui crucificado com Cristo. Não tem aquela música? Cristo vive em mim, já estou crucificado. Põe esse louvor. Você não entendeu isso, você não consegue se livrar disso que te persegue, pega esse louvor lá do Fernandinho e na hora que vier o negócio, você coloca lá: Cristo vive em mim, já estou crucificado, Ele habita em mim. Agora já não sou eu mais que vivo, mas Ele que vive em mim. Simplesmente descanse, simplesmente creia, declare e descanse. Senhor, está aqui, né? Se conta a história de um homem casado que foi para um motel, história verdadeira, né? Foi para um motel com uma mulher e na hora, lá tá os dois, né? Na hora do rally rola e bateu um negócio nele assim, né? O espírito, tipo assim: o que você está fazendo aí, filho? Essa não é a natureza, você é meu filho. E disse assim, e ele disse que ele olhou: ô Senhor, me ajuda! Imagina, entre a cruz e a espada, literalmente. Entre a cruz de Cristo e a espada da palavra. Ô Senhor, me ajuda. Diz que ele me pediu ajuda para o Senhor, já estavam nus, né? Pertinho de... Me ajuda, Senhor. Essa não é a minha natureza. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Diz que numa hora para outra, assim, ele sentiu um nojo, né? Ele fala isso para o pastor. Ele sentiu um nojo da mulher. Nojo. Aversão. Colocou a roupa e gritou com a mulher: põe essa roupa agora, nós vamos embora daqui. E foram embora. Testemunho verdadeiro, real, né? Se você assistir o CTL, ou o cursão que é pregado, que é ministrado pelo pastor Aloysio, pelos pastores, você vai ver que o pastor Aloysio dá esse exemplo. Eu não sou assim. Nós temos que entender que nós não somos mais o que o inimigo fala que nós somos. Né? A nossa carne foi crucificada. Gálatas 2, 19 e 20 diz o seguinte: Gálatas 2, 19, 20 diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Que fé é essa que você vive no Filho de Deus? A fé que tudo que a palavra de Deus fala que você é, que você tem e que você pode, é Ele que faz a sua vida. Não tente na força, espontaneamente. É você que tem que falar gritando. Fé é gritar? Não, fé é falar. Fale isso, de uma forma bem tranquila. Eu tenho feito isso. Em várias áreas da minha vida. E o Senhor tem mudado e o Senhor tem transformado. Né? Fale isso tranquilo. Olha, eu declaro: eu sou guardado pelo Senhor, eu estou crucificado com Cristo, a minha carne foi crucificada. Senhor, vem, abre. O que você precisa nesse momento? De um Salvador. Salvador vem para aquele que não consegue fazer as coisas. Esse Espírito é residente em você. A palavra de Deus fala que Cristo morreu e você morreu com Ele. Mas ela fala também que Cristo ressuscitou e você também ressuscitou com Ele. Abra sua boca e fala. Não envolve... Em nome de Jesus, entenda. Para você ser mudado e transformado, transformar sua alma, não envolve seu esforço. Não envolve coisas que você tem que fazer.
você já foi lavado pelo sangue, você tem que abrir a sua boca e falar isso. Não é abracadabra. Às vezes a gente falando isso, alguns entendem assim, só sangue de Jesus tem poder, você não acha? Sangue de Jesus tem poder. Tem os irmãos que falam, sangue de Jesus tem poder, é verdade. Mas muitas vezes você fala, não crendo, mas você fala como se fosse uma palavra mágica. Tem que ser uma palavra de fé. Né? Eu não sei, sinceramente eu não sei como é que funciona, mas eu sei que tem determinadas coisas que eu falo. Hoje eu falei uma coisa poderosa, vocês vão amar daqui uns dias. Mas assim, você sente, né, o Espírito, você sente, isso aqui é de Deus. Esse negócio aqui, não sei como, funciona assim. Abra sua boca. Abra sua boca e fale aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Romanos 6,6 diz o seguinte, sabendo isto, que foi crucificado com ele, olha, isso que você tem que abrir a sua boca no momento do aperto. Você tem que falar o seguinte, olha, Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Esse é o problema do pecado. Você já teve seus pecados perdoados? Sim. Seus pecados passados, pretéritos e futuros. Todos eles foram perdoados na cruz. Eu posso pecar à vontade? Não. Sabe por quê? Quando você se sente amado, você entende o sacrifício que foi feito na cruz, você não quer machucar aquele que te salvou. E o pecado, ele ofende a Cristo. Ele ofende a Deus. Mas quando você sente isso com amor, né, a palavra de Deus, pois é, e aí como é que eu sou mudado e transformado em algumas áreas da minha vida? A palavra de Deus fala que o amor dele nos constrange. O amor de Deus nos constranger, e isso é tremendo. Essa mudança e essa transformação que o Espírito Santo vai operar em você, não tem nada a ver com o sentimento. Às vezes os irmãos querem sentir, né? É bom isso. Todo mundo gosta disso, eu gosto disso. Mas a sua mudança, a sua transformação, ela não envolve o fato de você sentir alguma coisa. Aí eu orei e senti, agora que eu mudei. Então agora eu mudei. Não, fé não é isso. Não é sentir. A fé é você declarar a verdade da palavra de Deus. Ah, mas agora você vê, está acontecendo tudo isso na minha vida. Eu estou vendo, presta atenção, é verdade. Eu estou vendo, deixa eu te falar. Fato e verdade, para Deus, não são as mesmas coisas. No direito a gente aprende que todo fato é uma coisa capaz de alterar uma situação. Tá? No direito é assim, fato, né? O fato jurídico, capaz de criar uma obrigação, um dever, tá? Isso é fato jurídico. Fato é uma coisa que você pode constatar. Então eu chego e digo para você assim, ó, isso aqui é fato, se eu largar essa caneta é uma verdade natural, ela vai cair por causa da gravidade. Mas para Deus não é, porque senão Pedro não tinha andado sobre as águas. A verdade da palavra de Deus é outra coisa. Fato e verdade nem sempre são a mesma coisa. Quando é que um fato é verdade? Quando ele se amolda à palavra de Deus. Ok? Então, qual que é a verdade da palavra de Deus? É que o Espírito Santo veio morar em você. Ele mora em você. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Você pode chamar por ele. Invocai o nome do Senhor e será transformado. Chame por ele. Simplesmente isso. Né? Deus te amou tanto que ele resolveu te fazer filho. Por que ele vai querer que você sofra? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, antigas já passaram e tudo se fez novo. Não faça nada. Simplesmente fale com o Espírito residente em você e peça para ele te ajudar. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Por que eu estou falando para você falar? Não pensa. Às vezes eu falo para você, não pega esse copo. E você quer pegar esse copo e você pensa assim. Você está pensando, não vou pegar esse copo, você está pensando. Mas você só está pensando. Quando vier a tentação para você pegar o copo, você diz assim, eu não vou pegar esse copo.
Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu crucifiquei o meu velho homem na cruz. Na cruz Jesus levou, ele morreu e eu renasci com ele. Eu sou nova criatura. O Senhor, o Espírito Santo me ajuda. Sabe por quê? Porque quando você fala, você está fazendo uma declaração para o mundo espiritual que você crê naquele com quem você está falando. Entendeu? Por que você fala? Romanos 8:2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito e da vida... Isso aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu gostaria que você repetisse comigo assim: lei do Espírito e da vida. Então você imagina que a lei do Espírito e da vida, a lei do Espírito e da vida, é a lei da aerodinâmica. Qual que é a lei da aerodinâmica? Se você já andou de avião, você sabe que o avião é pesado pra caramba, mas que quando os motores impulsionam, propulsionam ele rompe a barreira do ar e a lei da gravidade e ele voa. Sim ou não? Essa é a lei da aerodinâmica ou a lei da propulsão. É uma lei. Então nós vamos chamar essa lei do avião a lei do Espírito da vida. Mas tem uma outra lei, que é a lei da gravidade, que quando você solta uma caneta, ela cai. Essas duas leis existem. A lei da propulsão ou da aerodinâmica e a lei da gravidade. Ok? Quando o avião está voando, ele está obedecendo qual lei? Quando o avião voa, ele está obedecendo a lei da propulsão, ou a lei da aerodinâmica. A lei da gravidade deixou de existir? Não! A lei da gravidade continua existindo quando o avião está voando. Só que a lei da propulsão ou da aerodinâmica, ela é superior. A lei do Espírito da vida, do Espírito Santo na sua vida, ela é superior à lei do pecado e da morte. Você entendeu? As duas leis existem, mas a lei da propulsão e da aerodinâmica, ela é maior. Só que tem um problema. Quando dá um problema nessa lei da propulsão, os motores param de injetar força, o avião cai. Cair lembra alguma coisa para você? Lembra. Pecado. Quando que alguém deixa de ser impulsionado? Quando ele abandona a lei do Espírito e da vida. Quando ele abandona o Espírito Santo e tenta resolver os seus problemas na força do seu braço. O avião vai cair. Por que algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, não mudam? Você já parou para pensar? Às vezes, tem duas situações que podem acontecer. Às vezes, aquelas pessoas que não mudam, elas não nasceram de novo. Elas foram lá, falaram que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tomaram um banho de piscina, mas não nasceram de novo. Aquilo não nasceu de novo. Aí a pessoa não consegue mudar. Mas tem um outro tipo de pessoa que não consegue mudar. Elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Elas confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Elas creram que Jesus é Senhor e Salvador. Mas porque elas aprenderam errado. Elas não entenderam de forma adequada. Isso acontece. Em várias áreas da minha vida o Senhor foi tratando e eu fui mudando. Uma delas é essa do orar sem cessar. Isso dá medo. Mas quando você entende o que é orar sem cessar, você ora sem cessar. Você estabelece um relacionamento que não precisa de celular e fala diretamente com Deus.
Então, os motivos que muitas vezes a pessoa não muda são esses. Às vezes a pessoa nem nascer de novo nasceu. Outras, entenderam errado, né? Não entendeu a verdade, não aprendeu de forma correta. Tudo, vou dizer de novo, tudo na nossa vida depende do Espírito Santo. Seu temperamento pode mudar? Pode. Ah, mas a hora que eu estou vendo que eu vou explodir, eu fico angustiado. Não, fala assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu temperamento, toma conta, o Senhor vai fazer e você descansa. O que é descansar? É não ficar ansioso. Será que vai fazer? Vai. Será que vai acontecer? Hoje a oração que eu fiz antes de vir para o culto aqui, né? Eu olhei para o negócio que eu pedi para Deus, assim, eu achei meio impossível, sabe? Eu achei bem impossível. Mas aí o Espírito falou comigo e eu repeti isso. Senhor, eu quero isso. Mas eu não quero saber como. Mas eu quero. Como? Eu não sei. Porque eu não dou conta. Mas eu quero. E aí pisei naquilo que eu queria. É isso que nós temos que fazer. Falar em fé. Crer. A palavra de Deus fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Veja bem. Filha, você consegue pesquisar pela palavra? Colocar assim, galardoador. Isso é fenomenal. Isso é muito poderoso. A palavra de Deus fala que você não precisa achar Deus, não. Galardoador, escreveu? Não achou, galardoador. Então a palavra de Deus fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, creem nele e o buscam. A palavra de Deus não fala que, presta atenção no que eu vou te falar. A palavra de Deus não fala que você tem que achar Deus. A palavra de Deus fala que você tem que buscar Ele. Sabe por quê? Eu tenho isso comigo. Quando você busca Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não fala em achar o reino de Deus. Fala em buscar. Quando a palavra de Deus fala que Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele é recompensador daqueles que o buscam, é porque Deus está vendo o seu coração. Você quer Ele, mas às vezes você entende que não dá conta de encontrar Ele. Galardoador, ó. Crer que Ele existe se torna, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ele dá presente. Deus dá presente, dá recompensa para aquele que o busca. Não necessariamente para aquele que o acha, mas para aquele que o busca. Às vezes você passou algum período da sua vida sem buscar a Deus. Busca Ele. Eu creio que você vai achar. Eu creio que você vai achar Ele. Mas Ele fala que você não precisa achar Ele. Porque quando você busca, Ele está vendo o seu coração. Amém? A minha oração para todos vocês é esta. Simplesmente essa. E eu tenho orado por isso pela igreja, né? Que você viva no Espírito. Cada dia da sua vida. Cada hora, cada momento da sua vida, você viva no Espírito. Você ande no Espírito. Declarando essa verdade poderosa que a palavra de Deus fala. Andai no Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne, o desejo da carne. Simplesmente abra sua boca no momento de pressão, no momento de necessidade, no momento de transformação, no momento de mudança. Simplesmente abra a sua boca e diga o seguinte: Senhor, eu estou aqui, não dou conta, me muda, é o Senhor que me transforma, eu sou nova criatura, as coisas velhas. Declare aquilo que a palavra de Deus fala que você é. E você virá grandes coisas acontecer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? E eu gostaria que você orasse.
que você falasse isso. Assim, você vai falar para mim? Não. Você não vai falar para mim, eu não preciso ouvir. Você quer gritar, pular? Pode fazer, gritar, pular. Mas fale para o Espírito Santo de Deus isso. Que tipo de oração você vai fazer? Uma oração longa? Não sei. Eu vou fazer uma oração bem simples. Eu vou dizer, Senhor, eu creio que o Senhor habita em mim, que o Senhor me muda, que o Senhor me transforma. Eu entrego a minha vida. Eu creio que eu não fui só salvo, eu creio que o Senhor está comigo. E que o Senhor me capacita e me muda e me transforma todos os dias da minha vida. E quando eu precisar, eu vou chamar o Senhor. E eu sei que o Senhor vai me ajudar, vai me mudar, vai me transformar. Simplesmente fale isso. E você vai ver o seu casamento mudar. Você vai ver a sua família mudar. Você vai ver os seus relacionamentos mudarem. Você vai ver o seu trabalho mudar. Você vai ver os seus estudos mudarem. Você vai ver aquilo que você quer ser mudado e transformado na sua vida. Deus vai agir na sua vida através do Espírito Santo. Simplesmente busque Ele. Abra sua boca e fale isso.